Por que falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo se tornou um tema tão obsoleto nas igrejas, já que é um tema que tem causado tanta tristeza e tanta angústia no coração de milhares de pessoas pelo mundo? Bom, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Me chamo Sérgio Silva. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu comentário, seu like, para não perder nenhuma atualização aqui do canal. Bom, por que esse tema da blasfêmia contra o Espírito Santo tem se tornado um tema tão obsoleto nas igrejas? Por que poucos pastores e pregadores eles falam tão pouco sobre este tema? Bom, existem duas hipóteses que podem responder essa pergunta. A primeira está relacionada à falta de sensibilidade. Mas como assim a falta de sensibilidade? Eu não gosto muito de entrar nessa questão, porque acaba entrando um pouco no campo ali do julgamento. E possa ser que tenham muitos pastores que não estejam insensíveis ao problema, mas por não ter muitas pessoas que tragam um problema ou que revelam um problema que está sentido, talvez esse seja um dos assuntos que possa ser que não leve os pastores a trazer esse tipo de informação, um tipo de estudo mais claro e evidente. E eu acho que a questão da sensibilidade não seja o verdadeiro motivo pelo qual esse assunto ele não seja tão abordado nas igrejas, principalmente nos cultos de ensinamento, de doutrina, né? E a outra questão, eu acredito que seja a mais óbvia, é a questão da falta de conhecimento, né? Existem muitos pastores divergindo do que realmente seja a blasfêmia contra o Espírito Santo. De que forma? Muitas igrejas, muitos líderes de igrejas, pastores, estudiosos da Bíblia, têm uma visão diferenciada, eles ali divergem sobre o entendimento do que seja blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns acham que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma prática contínua de rejeição ao Espírito. Outros acham que a blasfêmia contra o Espírito Santo está relacionada a um pecado coletivo, a uma questão mais coletivista. Outros entendem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo mais específico, como no meu caso, por exemplo. Eu acredito que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela está ligada aos principais versículos, que está ligado ali, o verdadeiro contexto da blasfêmia está ligado ali a Mateus 12 e ao livro de Hebreus, se não me engano, Hebreus 6, onde fala ali sobre a questão de colocar o nome do Senhor em ignominia àqueles que decaem da fé e cometem ali esse pecado grave. Então, eu acredito que a falta de conhecimento e a falta também, porque assim, a maioria das pessoas que acham que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, a maioria delas, boa parte delas, elas sofrem ocultamente. Dificilmente essas pessoas expõem o que elas estão sentindo, porque a falta de um conhecimento mais claro sobre o assunto acaba que não trazendo a explicação correta. E muita gente acaba criando uma interpretação equivocada do que seja blasfêmia contra o Espírito Santo. E a maioria dessas pessoas que acham que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, por não ter uma explicação clara, objetiva sobre o assunto, para que elas venham tirar do pensamento, do coração, aquela sensação de culpa, elas acabam procurando nas redes sociais, acabam procurando estudos, acabam procurando ajuda através de outros meios. Então, acabam criando existe uma série de interpretações, uma série de explicações, e essas pessoas acabam embaralhando e não tendo uma explicação objetiva sobre o que seja a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é justamente atribuir a Satanás as coisas relacionadas a Deus, né? Então, quando você vai lá no livro de Mateus 12, Jesus ele vai explicar claramente a definição do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir a Satanás as obras do Espírito, coisa que os fariseus estavam falando no momento em que ele estava expulsando aquele espírito maligno daquele rapaz, né? Então a definição da blasfêmia contra o Espírito Santo é essa, certo? E por conta dessa quantidade de diversificação de entendimento do que seja ou que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo, infelizmente existe essa debilidade das igrejas essa falha nas igrejas de trazer uma explicação clara sobre o que seja o assunto.
Existem cristãos que estão sofrendo dentro das igrejas por achar que cometeu esse pecado e não está tendo uma resposta clara para que elas venham tirar do seu coração, dos pensamentos, dos sentimentos dela, essa sensação de culpa por achar que cometeu esse pecado, certo? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo tem se tornado um pouco obsoleta nas igrejas. As pregações não têm tocado nesse assunto. Esse assunto é um assunto que praticamente tem que ser dita nos cultos de doutrina, nos cultos de ensinamento. Porque a maioria das pessoas que acham que cometeu esse tipo de pecado é porque de alguma forma, elas já conhecem a verdade, elas já aceitaram Jesus como Salvador, mas elas acham que cometeram esse pecado por não ter um entendimento claro, do que seja o pecado propriamente dito, como está escrito na palavra, certo, meus queridos? Mas desde já eu quero dizer para vocês aqui que a blasfêmia contra o Espírito Santo tem alguns aspectos, existem algumas características, certo? E uma das características daquelas pessoas que não cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo é o fato de você procurar conselho, procurar ajuda, buscar um entendimento sobre aquilo. Isso demonstra que você se arrependeu e que você quer continuar sentindo a presença do Senhor. Esses pensamentos que você sente, que faz parecer que você não tem mais a presença de Deus, tudo isso é ilusão. Cuidado, porque Satanás ele pode transformar esses pensamentos e reverter esses pensamentos contra você e acabar levando esse sentimento, que hoje é um simples sentimento de culpa, para um problema psicológico maior lá na frente, que é o caso do toque religioso. Tá, meus queridos? Então, se você está passando por esse problema, e na sua igreja o pastor ele não tem o costume de colocar isso em pauta, converse com ele, converse com o seu líder. Procure ajuda do seu líder, o líder da sua igreja, para poder colocar em pauta, para poder esclarecer. Tenho certeza que ele vai fazer um estudo mais afinco, ele vai fazer um estudo mais amplo, mais detalhado, para lhe explicar, para lhe aconselhar, para lhe acompanhar nesse problema. Tá, meus queridos? Então, desde já quero dizer que você não cometeu esse pecado, pode ficar tranquilo, porque se você está chegando aqui até o canal para buscar conhecimento, ajuda, conselho, é porque você não cometeu esse pecado, tá, meus queridos? Então, esses são os dois problemas, são as duas questões que podem estar fazendo com que os líderes religiosos não estão colocando em pauta a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não acredito que seja falta de sensibilidade, porque o pastor ele tem que ser sensível ali aos problemas das suas ovelhas, tá? Eu acredito que seja mais uma coisa relacionada realmente à questão de conhecimento. Existe muita diversidade de entendimento sobre esse assunto, e é um assunto claro, objetivo, né? E que deveria sim ser falado, ser tocado nas igrejas, para que as pessoas que estão passando por isso se manifestem e confessem ali os seus problemas para os seus líderes, tá, meus queridos? Esse aqui foi mais um vídeo. Não liga para o barulho aí, porque eu estou fazendo aqui no meu local de trabalho e passa os carros aí que às vezes parece que vai me tirar da fiação, mas fique em paz em nome de Jesus. Você não cometeu esse pecado. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, tá? Compartilha esse vídeo, né, para que chegue a outras pessoas, tá, meus queridos? Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.